Temos mais um painel temático aqui para falar de Biotech e Agritech. Eu convido aqui ao palco para moderar a Roseli, que está aqui na frente com a gente. Oi, Roseli. Tudo bom? Seja bem-vinda. Bom conhecer pessoalmente. E teremos aqui os outros 3 panelistas de forma online, já estão conectados aqui com a gente. O Gabriel, a Mariana Joer e o Maurício Cárdenas. Maurício, eu não sei se o Maurício está na Colômbia ou no México. O Maurício é da Colômbia e estava vivendo no México, né, Maurício? Olá, como vai? Estou vivendo no México. Bacana. Roseli, por favor, eu sei que tem uma pauta interessante aí que a gente trabalhou e você terá a honra aí de mediar o nosso painel. Obrigada, Felipe. Bom dia, ainda bom dia, né, a todos. Um prazer estar aqui. Como o Felipe me apresentou, eu sou Roseli Machado, sou líder de projetos SG na TOTUS, a maior empresa de tecnologia do Brasil, presente também em 44 países. E é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, falando de temas tão importantes, né, aí, para todos nós, cidadãos, profissionais, e é muito bom estar aqui com esses painelistas também. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu quero agradecer aí a presença dos painelistas e, já direcionando uma pergunta para o Maurício, vou fazer aqui uma introdução. Semana passada, eu li uma pesquisa da Deloitte, que foi realizada recentemente, que aponta que a biotecnologia ela está presente em 27% do mercado global. E estima-se que deve chegar a 31% até 2024. Maurício, você que está bem antenado aí no mercado internacional, quais são os desafios e oportunidades que se apresentam quando comparamos o mercado brasileiro com o mercado internacional em relação a tendências em biotecnologia e agritechs? Tá bom. Vou falar em espanhol. Eu vou falar em espanhol para não complicar as coisas. Muito obrigado pelo convite. Enquanto à pergunta, o principal desafio que enfrenta o Brasil com relação às tendências internacionais é converter a sua posição dominante, o terceiro exportador mundial de alimentos, depois dos Estados Unidos e Europa, em uma posição mais competitiva. Quando se compara o valor dos investimentos destinados ao desenvolvimento de novas startups em biotech e em agtech, essa posição de mercado, de ser o terceiro exportador do mundo, se reduz a estar na posição 15 ou 20 entre os países que mais fundos deixam para investimentos de novas tecnologias. Então, desde o ponto de vista internacional, de manter ou melhorar essa competitividade, o Brasil precisa atrair mais capital de risco para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. O que tem Brasil ao seu favor? Embrapa, que tem sido, sem dúvida nenhuma, o Instituto de Pesquisas Agropecuárias de maior influência no mundo. Simples assim. Por isso, as possibilidades de ter alianças público e privadas que foram nomeadas em painéis anteriores tem muito sentido, faz muito sentido. E a possibilidade que a Embrapa contribua aos desenvolvimentos básicos e atraia capital privado também aí tem muito sentido. O outro que eu queria falar
é que a biotecnologia e o agtech estão muito relacionados. A biotecnologia, faz mais de 30 ou 40 anos, tem gerado repercussões favoráveis em em setores múltiplos. Eu vou enumerar alguns. Em primeiro lugar, em alimentação. E sabemos que o principal desafio que hoje o mundo vive é a segurança alimentar. A erupção das cadeias de suministro que a pandemia causou e os efeitos que a guerra da Rússia contra a Ucrânia tem geraram uns níveis de inflação no mundo inteiro que indicam que cada vez mais os países têm que ter não só segurança alimentar, mas soberania alimentar. Quer dizer, a capacidade de alimentar sua própria população. Então, o que a biotecnologia tem contribuído nesses 30, 40 anos tem elevado consideravelmente os níveis de produtividade. Tem outras indústrias também relacionadas com biotecnologia, uma das quais acabamos de viver todos com a pandemia e a forma de contrarrestar os prejuízos da pandemia, que é a indústria farmacêutica. Então, estamos falando da evolução para áreas como a nanomedicina, áreas de aproveitamento do DNA e a personalização dos tratamentos médicos, inclusive o ventre materno, e outra que tem ido para o que é denominado atividades de prevenção de saúde. Outra indústria é a cosmética e outros efeitos positivos que tenham aspectos de saúde da pele. Aí nessa Natura, vamos dizer, é líder global e por isso todo o aproveitamento que pode ser feito pelos frutos amazônicos do que já tem sido é outro dos desafios que o Brasil tem demonstrado a nível internacional em ser muito competitivo. E finalmente, para não me estender muito, o assunto de materiais. E como tem se desenvolvido uma indústria que permite fazer inteligentes aos materiais, por exemplo, as roupas, todas essas frentes que já mencionei, sem dúvida o Brasil está à frente, mas porém tem que multiplicar significativamente 10 vezes, se for possível, os valores de investimento destinados às novas tecnologias. Muito obrigado. Muito obrigada, Maurício. Bom ponto que você trouxe aí. Quero destacar aqui, a gente, na apresentação aqui dos pitches, né, se falou em segurança alimentar, né, insegurança alimentar, que é um momento que nós estamos vivendo aí em vários territórios no mundo, né? Então, não basta só uma produção do alimento localmente, né? É preciso desenvolver novas tecnologias para melhorar essa produção, essa qualidade, e a gente vê aí que tem outros aspectos relacionados também com conflitos, guerras, isso tudo está tumultuando ainda mais o cenário, né? Obrigada pela tua primeira participação aqui, Maurício, e eu já vou chamando o Gabriel Botos, e gostaria de te perguntar, Gabriel, em relação a investimentos, quem são os atores que estão impulsionando os investimentos em biotecnologia e agrotecnologia? Podemos dizer que é o setor público, consumidores, setor privado, bancos? E qual a relação que podemos fazer dos investimentos em biotecnologias e as práticas ESG exigidas pelos mercados internacionais
principalmente em relação ao agronegócio? Bom dia para você, Gabriel. Bom dia a todos. Agradeço, Roseli, pela excelente pergunta. Bom, primeiro, então, sobre a questão do cenário de investimentos, tá? Eu gostaria de contextualizar um pouco isso. Eu acho que o Brasil, a gente está vivendo um momento muito importante da história. Eu acho que, pela primeira vez na história, o ser humano está tendo a capacidade de editar o gene, várias tecnologias facilitadoras da área de biotech estão hoje num ponto de impacto muito maior do que existia há 10 anos atrás. Então, a gente vê uma grande oportunidade de investimentos. Quando a gente vê o cenário europeu, americano, que já estão mais desenvolvidos nesse setor, a gente vê que são setores que hoje, por exemplo, já o terceiro setor de maior investimento de VC nos Estados Unidos, essa área do que a gente chama de deep biotechs, né, para a área de fármacos e para a área de agronegócio. E aqui no Brasil a gente vê um cenário um pouco distinto. A gente vê uma academia muito forte, a gente vê excelentes profissionais, cientistas muito qualificados, muitas vezes até não tão respeitados aqui no Brasil quanto lá fora, porque muitos estão dando aula lá fora, né? A gente vê uma ciência então muito forte aqui no Brasil. 60% das pesquisas de pós-graduação no Brasil são voltadas a biotechs. São 45 mil teses e dissertações todos os anos nesse setor. A gente tem um país continental, uma das maiores potências de agronegócio do mundo e com uma biodiversidade, talvez a primeira biodiversidade do mundo, né? A maior biodiversidade do mundo. Só que a gente vê um abismo entre academia e indústria. A gente vê um abismo entre academia e indústria porque existe realmente pouco, na minha visão, ainda pouco investimento em startups de alto risco, em startups, iniciativas, empreendedores de alto risco. A gente vê algumas coisas ocorrendo, obviamente, em algumas indústrias do setor de agronegócio, em algumas áreas, a gente vê as farmacêuticas já acordando já para essas inovações, mas a gente ainda está engatinhando comparado ao que tem lá fora. Tá? E isso, por um lado, é um desafio, mas, por outro lado, é uma grande oportunidade. A gente vê que os grandes desafios da humanidade, os desafios reais, o que a gente chama de meaningful projects, né? Que a gente fala de realmente trazer tratamento para doenças que não têm cura, para realmente revolucionar a produção de alimentos, uma produção de alimentos, como você falou agora há pouco, uma produção de alimentos mais, de fato, saudável, né? E, obviamente, iniciativas para os impactos ambientais, para combater essa pegada da nossa indústria atual, estão diretamente relacionados com a biotecnologia. Então, na minha visão, e na visão aqui da Vesper, eu aqui como CEO da Vesper Ventures, a gente acredita que a biotecnologia guarda a solução de grandes e muitos desses desafios que a gente tem. Então, eu separo a nossa visão para responder a sua pergunta primeira sobre investimentos em basicamente 2 pilares. A gente tem um pilar que é na área do desenvolvimento da pesquisa básica, e a gente então vê aqui principalmente em São Paulo, a FAPESP, muito ativa. Eu acho que a FAPESP tem um papel muito importante na pesquisa brasileira. A gente vê que 60% da pesquisa está na Grande São Paulo. A gente vê os órgãos de fomento, então, como a FINEP, que está aqui com a gente hoje, inclusive o escritório da FINEP está no nosso prédio aqui em Florianópolis, né, o do Sul aqui, e também muito ativa nisso. E por outro lado, a gente vê a indústria que, na minha visão, está acordando para isso. Na minha visão, a gente vê uma indústria que já está entendendo, já reconhece que a biotecnologia é um grande setor que pode aliar não só um altíssimo retorno financeiro, mas também um impacto ambiental e social muito expressivo, mas ainda está aprendendo a inovar, na minha visão. E aí que eu acho que entra dos papéis que a gente fez aqui na Vesper, sendo um fundo dedicado exclusivamente às deep biotechs, adaptando o nosso conhecimento aqui prévio de mais de 15, 20 anos no empreendedorismo em outros setores para esse mundo de biotecnologia, né? Para a gente entender qual é o playbook de gestão em biotechs, que é completamente diferente de indústria, é completamente diferente de SaaS, né? Que é o Software as a Service. Então, quando a gente, por exemplo, foi começar a bater na porta de investidores para falar sobre biotech, talvez os empreendedores aqui que estão comigo vão reconhecer. A gente bate na porta do pessoal e o pessoal fala assim, tá, mas qual que é o seu ARR do ano que vem? Né? Qual que é o seu Annual Recurring Revenue do ano que vem? E a gente fala, caramba, uma biotech muitas vezes não tem nem receita nos primeiros 5 anos.
98% das startups americanas que fazem IPO em biotech, elas não têm receita, elas são pré-comerciais. No entanto, são vendidas a uma média de 600 milhões de dólares, né? Então, a gente está falando aqui, pessoal, de uma dinâmica que, de investimentos diferente. E, na minha visão, talvez uma das maiores oportunidades de negócio que a gente tem na próxima década. Eu posso afirmar com muita propriedade aqui que a gente vai ver na próxima década como a década das biotechs. Tá? Nós vamos ver uma série de revoluções acontecendo que vão transformar a nossa sociedade profundamente, tá? E o perfil das biotechs é que elas não respeitam as fronteiras do nosso país. A dor de barriga aqui é a mesma dor de barriga no Japão. Então, a gente consegue, de fato, criar aqui no Brasil startups que têm um nível de disrupção global, porque nós temos cientistas de nível global aqui. Eu posso dar depois exemplos, se vocês quiserem. E que resolvem desafios globais, né? Então, a gente está falando de criar inovação em real, e talvez vender isso em dólar. A gente está falando tem um business por trás disso muito promissor. Tá? Falando um pouquinho sobre ESG, eu acho que assim, primeiro ESG, da mesma forma que lá atrás a gente falava de nós temos uma área de computação, nós temos uma área de tecnologia aqui, um departamento de tecnologia dentro da sua empresa. E a gente acabava colocando aquilo como se fosse numa caixinha dentro da empresa e olha que bacana, eu tenho tecnologia, né? Isso mudou completamente. Hoje em dia, o ESG e a sustentabilidade, eles devem, né, fazer parte da cultura da empresa. Isso tem que estar permeado em todos os departamentos. Isso tem que estar permeado à cultura dos proprietários das empresas, dos acionistas das empresas. Então, eu acho que a importância do ESG e das tecnologias de biotech é porque o ESG, na minha visão, é a cultura da empresa. As startups de biotech são a ferramenta para transformar as ações que aquela cultura determina em realidade. Então, na minha visão, a tecnologia ela tem a capacidade de viabilizar a mudança e viabilizar as transformações que a gente busca hoje no mundo. Muito bem, Gabriel, obrigada aí pela tua colaboração, compartilho da tua visão. E digo mais, né, as indústrias estão começando a se movimentar muito por conta do ESG, porque entenderam que estão altamente vulneráveis, né? Estão aí em risco de continuarem a existir, né? Muito obrigada novamente. Eu quero chamar aqui a Mariana. Mariana, seja bem-vinda, bom dia. Quero te fazer a seguinte pergunta, né? Bom, primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco da FINEP, como o setor público está impulsionando as iniciativas na direção de projetos em biotecnologia, aplicada à agricultura, agropecuária, meio ambiente, e como tudo isso está se relacionando com a sustentabilidade, com tudo isso que a gente está falando aqui nessa manhã. Obrigada, Mariana. Obrigada ao convite para participar aqui do evento. Um prazer enorme estar aqui com esses panelistas. Concordo com tudo que foi falado até agora e certamente vamos cruzar aí com algumas ideias que vão corroborar, né, ao que os colegas estão falando. Bom, em primeiro lugar, eu queria explicar rapidamente assim, o que é a FINEP, né? Eu não sei se todos conhecem, a FINEP é uma empresa pública federal que atua em diversos estágios do processo de inovação. O foco da FINEP é a inovação, sempre foi, ela existe há mais de 50 anos, e a FINEP atua desde a pesquisa básica, desde o apoio a projetos dentro de universidades, a construção de laboratórios, compra de equipamentos, até vai passando ali pelas ideias, né, de empreendedores, tem programas de aceleração para transformar ideias em empresas, apoio às startups por meio de aceleração, investimento, até os programas de subvenção, que são os grants, né, que é o fundo perdido. E aí temos também crédito subsidiado para todos os tamanhos de empresas. Hoje, a FINEP, eu até trouxe uma colinha aqui para falar para vocês sobre alguns programas, mas hoje a FINEP realmente, em inúmeros programas, tem priorizado todas aquelas tecnologias que estão voltadas para as questões da bioeconomia, da sustentabilidade.
Então, para dar alguns exemplos aqui para vocês, eu trouxe alguns editais. No financiamento reembolsável, que é o crédito, isso é um programa de balcão que a gente tem, não é edital, mas hoje a FINEP tem o FINEP Sustentabilidade, que é justamente para financiar projetos inovadores em empresas. Então, são projetos ligados à sustentabilidade que vão ser avaliados e aí vão ter taxas que variam de TJLP menos 2,7 ao ano a TJLP mais 2,59, com 48 meses de carência e um prazo total de 144 meses. Hoje, a mediana para contratação no FINEP Sustentabilidade está de 120 dias. Então, é um programa aí de fluxo contínuo, é só entrar no nosso site. A gente tem, pelo lado do não reembolsável, ou seja, as subvenções, a gente tem um programa que, inclusive, vai terminar amanhã, dia 30 de novembro, encerra as inscrições, que é o Bioeconomia em Biomas Brasileiros, que vai aportar 12 milhões para projetos que promovam soluções para os desafios do fortalecimento das cadeias produtivas, baseadas na biodiversidade brasileira. Temos o Biotecnologia Aplicada à Saúde, Agropecuária, Meio Ambiente e Indústria, que oferece até 12 milhões e meio para cada um desses temas. Esse acabou de fechar, infelizmente, mas certamente a gente vai renovando os programas, né, que tem esses temas. Temos também um trabalho feito para as ICTs, né, ou seja, para os institutos de ciência e tecnologia, o Bioeconomia em Biomas Brasileiros, são 28 milhões de reais para projetos que promovam soluções para os desafios de fortalecimento das cadeias produtivas baseadas na diversidade brasileira. As inscrições estão abertas. Temos um para energias renováveis, que são 5 milhões para o uso racional de energia e adoção de fontes sustentáveis. Temos um que é voltado para inovações radicais do setor elétrico, que impacta diretamente nessas questões também que foram faladas aqui ao longo dos painéis, não só desse, né, dos painéis anteriores. Então, são 55 milhões de reais para energia eólica offshore, energia solar flutuante, novos materiais e armazenamento de energia, que foi um dos gargalos colocados aqui por um dos panelistas anteriores. Esse, especificamente, não é edital, é um programa de fluxo contínuo, ou seja, ele está aberto no site da FINEP e se pode se inscrever a qualquer tempo. Esse programa, inclusive, adicionando ao que foi colocado pelo Botos, ele é um programa que prega a parceria entre a empresa e uma ICT. Então, essa parceria ela precisa existir para haver elegibilidade das proponentes, tá? E nós temos um programa também de investimento em startups, esse é até do nosso departamento, que são 30 milhões para investimento em startups, aportando até 1,5 por startup, e entre os temas para elegibilidade estão bioeconomia, cidades sustentáveis, energia renovável e saneamento. E esse também é um programa de fluxo contínuo nosso, não tem deadline, ou seja, a qualquer tempo as startups podem entrar e se inscrever. Então, assim, complementando as falas anteriores, a FINEP ela tem um trabalho aí de apoio à inovação. Esse último ano, nós lançamos inúmeros editais e a gente está inovando, trazendo essas chamadas em fluxo contínuo, ou seja, não tem aquele prazo que as pessoas estavam acostumadas antes de eu ter que me inscrever hoje, daqui a 2 meses fecha. Não, algumas das nossas chamadas agora, elas são contínuas, então é só se inscrever e esse contato, até com os analistas da FINEP, acaba sendo muito mais próximo. Então, são programas assim bem mais próximos e mais interessantes que nós temos hoje. Muito bem, Mariana, obrigada aí pela tua fala. Acho que é uma oportunidade interessante para o pessoal também acessar a FINEP. Está vinculado ao Ministério da Tecnologia, é isso? Legal, obrigada. Exatamente. Bom, vou voltar aqui para o Maurício, fazer uma introdução aqui de um tema que eu gosto muito de falar e acho extremamente necessário ser dito quando a gente fala em empreendedorismo social, né? Bom, Maurício, o economista Joseph Schumpeter dizia que o empreendedorismo é um processo de destruição criativa, através das quais produtos e métodos de produção existentes são destruídos e substituídos por novos, que é bem o que a gente está falando por aqui, né?
Ou seja, segundo essa visão do economista, a atividade do empreendedor, como destruidor criativo, leva a novas criações, novos mercados, novas indústrias, produtos e métodos. Isso revoluciona o estado atual da economia. Nesse sentido, o progresso econômico é impulsionado pela busca incessante da inovação. E, Maurício, você que atua com tecnologia, empreendedorismo social, sustentabilidade e igualdade de gênero, gostaria de saber qual o seu ponto de vista em relação ao empreendedorismo como alavanca do desenvolvimento social e econômico para regiões e populações mais vulneráveis. E aí a gente está falando de Brasil, de mundo, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Ok, tá bom. Muito bem. He tenido la experiencia Eu tive a experiência de ter um chapéu duplo. Eu fui professor de faculdade e pesquisador dos últimos 30 anos. E, em paralelo, eu tenho trabalhado em projetos de impacto social e ambiental nos últimos 10 anos, liderando a Câmara Verde de Comércio em Latinoamérica. O que achamos é que, de fato, as comunidades vulneráveis na Colômbia, que foi onde passei a metade da minha vida adulta, estão muito interessadas em desenvolver projetos que tenham impacto local, que tenham uns benefícios àqueles setores da sociedade que tradicionalmente não têm formado parte dos circuitos econômicos, inclui as mulheres, as pessoas em condição de discapacidade. Na Colômbia, neste momento, os migrantes, a Colômbia é um país de 50 milhões aproximadamente, dos quais tem 2 milhões de habitantes que entraram nos últimos 5 anos da Venezuela. E, finalmente, que sejam sustentáveis, que permitam que o ambiente seja protegido e regenerado. Então, nesse aspecto, o que nós descobrimos E o foi que achamos é que que as as ONGs ONGs internacionais e e as agências agências das Nações Unidas, da ONU, de um modo em geral, geral, junto com as agências do governo, são muito sensíveis na promoção do empreendimento que possa cumprir com essas 3 condições, que se encaixariam perfeitamente nos critérios do SGE. E qual é a dificuldade para, de fato, seguir adiante com isso? Bem, em primeiro lugar, que mesmo que sejam empreendimentos locais que apresentem um benefício social e ambiental, precisam de uma demanda. E não são muitas as empresas. Volto ao exemplo da Colômbia, que de fato tem grandes empresas, tá? Que tem um modelo de negócio inclusivo. Temos um grupo seleto dessas empresas que se encontra no World Business Council for Sustainable Development e que são um bom exemplo, de fato, do que as grandes empresas podem fazer para promover a articulação desses empreendimentos, liderados pelas comunidades vulneráveis com impacto social positivo que possam crescer debaixo da sombra da demanda criada por esse tipo de empresas. Eu já tive a oportunidade em diferentes etapas da sua evolução de dar mentoria, de oferecer consultoria para uma dessas empresas, que encontra-se na parte do Orinoco colombiano e que procura beneficiar os camponeses daquela região,
que de fato é habitada por menos de 2% da população colombiana. No entanto, temos uma região muito vulnerável aos efeitos da mudança climática. Assim, grandes empresas como Nutresa, na Colômbia, que estão presentes na Bolsa de Valores de Nova York, têm feito com que suas formas de articular com os grandes mercados e grandes empresas de varejo aconteça dessa forma, olhando para o impacto ambiental e social positivo na região. Nós temos um exemplo, então, onde também contribuímos com o tipo de produto contribuído pela Nutresa em seus empreendimentos locais para a saúde dos consumidores. Apresento isso aqui como um modelo que podemos seguir, como um modelo que pode ser uma alternativa, que pode nos ajudar a considerar essas políticas de grandes empresas de responsabilidade social, em lugares muito afastados, onde temos comunidades vulneráveis que, de fato, podem se articular segundo a demanda nacional e internacional e que podem crescer de forma sustentável e criar benefícios que não poderiam acontecer em outras comunidades sustentáveis. Obrigado. A gente está com um prazo aqui bastante estourado, tinha outras questões aqui para a gente perguntar para os nossos painelistas, mas infelizmente a gente tem que dar sequência aqui nos pitches, né, que estão programados, agradecendo aí Mariana, Gabriel, Maurício pela colaboração, agradecendo a todos que estão nos assistindo e deixando aqui uma mensagem que sempre que a gente está olhando para um impacto ambiental, junto tem um impacto social, né? As mudanças climáticas é um exemplo disso, que quem vai sofrer primeiro são justamente as populações mais vulneráveis. As biotecnologias, né, as agritechs, elas vêm para resolver problemas muito também sociais e ambientais numa forma conjunta, tá? Obrigada pela participação de todos vocês. A gente segue aqui com os pitches, certo? Perfeito, Rose. Super obrigado pela excelente mediação. Obrigado a todos os convidados.